Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil e de todo o mundo. Eu sou o Rafa, estamos aqui no canal do Santos Depressivo e fazer um vídeo para vocês sobre essa semana movimentada do Peixão. Antes de começar a falar sobre tudo que rolou nessa semana, tenho que agradecer aí mais uma vez a galera da Umbro, Instagram @UmbroBrasil, mandaram pra gente essa camisa animal do Santos, que eles fizeram em homenagem ao Outubro Rosa. Uma camisa que, sério, ficou muito bonita. O Gui vai gravar um vídeo depois mostrando cada detalhe dela, mostrando um pouco mais sobre ela. Mas eu acho que é sempre legal a gente lembrar, né, o porquê do Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa é um mês de conscientização pela prevenção ao câncer de mama. O câncer de mama é uma doença que mata milhares de mulheres aí pelo mundo. Porém, se as mulheres fizerem exames para tentar detectar essa doença em estágio inicial, ela pode ser combatida e não prejudicar a saúde aí das pessoas e não matar mais mulheres e até homens, né, que podem também morrer de câncer de mama, mas aí é algo muito, muito mais raro. Acho que era esse o recado que tinha para passar sobre o Outubro Rosa e agradecer mais uma vez demais aí a Umbro pela essa camisa que ficou animal, animal mesmo, uma das camisas mais bonitas aí que eu já vi do nosso Santos, tirando, é lógico, a camisa branca, que a camisa do Santos branca sempre foi aquela história mágica. Falando de história mágica, estou gravando hoje, dia 23 de outubro, aniversário de 80 anos do Rei Pelé. Então, imagino que o Rei não vai assistir esse vídeo, mas meus parabéns, Pelé. Muito obrigado por tudo que você fez pelo nosso Santos, pelo futebol. Não preciso dizer aqui o quão foda o Pelé foi e é. É o cara que mudou o patamar do futebol como esporte, do Santos como time, do Brasil como seleção. Então fica aqui a minha singela homenagem ao Rei Pelé. E uma semana aí que foi super agitada para o Santos, né? Já veio de uma semana conturbada lá, que teve o caso Robinho. Falamos sobre isso no canal também. Jogo no final de semana e aí tivemos jogo de Libertadores na terça-feira. Vencemos mais uma vez, né? Vencemos o Defensa e Justiça por 2-1. Tem também já no canal um vídeo do Gui falando mais sobre a partida, né? Acho que mais uma vez que o Santos não jogou um grande futebol, mas venceu, né? A camisa mostrando o seu peso, esse símbolo, né? Mostrando o peso que tem, vencendo mais uma. Depois o Palmeiras ganhou na quarta-feira, a gente ficou em segundo lugar na classificação geral. E hoje, sexta-feira, a gente teve o sorteio da Libertadores para as oitavas de final. O Santos vai pegar a equipe da LDU do Equador. A LDU estava no grupo do São Paulo, do River e do River. Se classificou em segundo lugar. Eles venceram o São Paulo, fizeram bons jogos contra o River também. É uma boa equipe. Quito tem um pouco de altitude, então não vai ser um adversário fácil. Talvez seja um dos adversários mais difíceis dos brasileiros, seja a LDU, né? A gente tem o Internacional que vai pegar o Boca Juniors, acho que disparado é a maior pedreira para os brasileiros, mas o Santos está aí entre os brasileiros que pegaram uma chave mais difícil. E aí a gente vai ter um caminho, né? A gente pegou uma chave bem chatinha aí da Libertadores, mas é um assunto que a gente vai falar mais disso depois, porque essas oitavas de final da Libertadores vão ocorrer apenas em 25 de novembro e depois na semana seguinte, em 2 de dezembro, então tem muito tempo aí. Nesse meio termo, vai ter a volta da Copa do Brasil, semana que vem já volta aí Santos e Ceará, primeira partida das oitavas de final. E fica aqui a minha indignação com a senhora CBF, não sei quem que escolhe, né, o horário do jogo, se é a CBF, se é a Globo, se são os dois juntos, mas vocês estão de parabéns, né, não tinham como pegar um horário pior. Quarta-feira, 4 horas da tarde, né, não sei se eles imaginam que a torcida do Santos seja vagabunda, que nem eles, que não trabalham, que não tem nada para fazer, mas pô, pro torcedor santista, mesmo sendo, né, portão fechado, ninguém vai conseguir ir no jogo, é um absurdo ter um jogo numa quarta-feira às 4 horas da tarde, horário comercial assim. Mas independente, vamos tentar dar aquele migué, assistir, ver como tá o jogo e vamos estar na torcida pra gente avançar na Copa do Brasil. Uma das coisas mais importantes que aconteceu na semana do Santos foi a reunião do Conselho Deliberativo. Tiveram duas principais votações nessa reunião do Conselho, que foi na quarta-feira. A primeira delas foi o voto online, né, o voto à distância para a eleição do Santos já a partir da eleição desse ano, que vai ocorrer em 12 de dezembro. E aí foi uma votação que teve até uma margem grande, né, foi mais de 70% dos votos a favor. Então foi aprovado. Tudo indica que teremos sim
o voto à distância na próxima eleição em dezembro. E eu acho que sobram motivos para dizer o quanto isso é positivo, né? Eu acho que sempre vai ter uma pessoa ou outra que vai falar com o pé atrás, acha que pode não ser seguro, mas eu acho que a chance de fraudarem uma eleição, né, online é menor do que de fraudarem contagem de papelzinho. A gente vê a eleição dos Estados Unidos está rolando agora, eles têm a opção de voto online, né, um monte de empresa grande que faz votações online, outros clubes que já fizeram votação assim, como o Grêmio, Atlético Paranaense. Então acho que é um super avanço para o Santos. É uma questão que a gente sempre fala, que todo mundo sempre diz, que é a falta de vantagens para o sócio que não mora na capital ou em Santos, né? Que a grande vantagem do sócio torcedor do Santos hoje é a compra de ingressos com desconto. Se você não consegue ir em jogos, porque se você morar longe, você não tem nenhum benefício. Agora, pelo menos, o benefício do voto essas pessoas vão ter. A gente está na época de coronavírus, pandemia, ninguém vai querer ir votar, tá numa quadra, pegando uma fila assim, com aglomeração. Então, uma notícia super positiva aí, né? O Santos dando um passo à frente em termos de tecnologia, inovação e democracia. Em 2017, se não me engano, foram pouco mais de 5 mil sócios que votaram na eleição. Então, espero que agora, tendo esse voto à distância, a gente consiga um número muito maior de votos, muito mais sócios participando do processo de eleições do Santos. E quanto mais gente participa, acho que mais democrática é a escolha e melhor tem a ser para o Santos Futebol Clube. O segundo assunto debatido nessa reunião do Conselho Deliberativo é a polêmica negociação entre Santos e Huachipato. Difícil de opinar, difícil da gente formar uma opinião a respeito dessa negociação, porque ela é muito estranha, acho que eu diria que é alguma coisa inédita aqui no futebol brasileiro, talvez mundial. Então, para quem não está sabendo direito, eu vou primeiro pegar um pouco do que foi o caso Soteldo até agora, para poder explicar qual foi essa proposta que foi aceita pelo Santos e aprovada agora pelo Conselho Deliberativo. Então, o Santos, em 2019, no comecinho do ano, né, aquele comecinho com o São Paulo, Campeonato Paulista, a gente contratou o Soteldo, compramos 50% dos direitos econômicos dele por 3 milhões e meio de dólares. Lembrando que o dólar no começo do ano passado valia bem menos do que hoje, né? Acho que devia estar na casa assim dos R$4. Hoje o dólar já está coisa de 5,5, assim, tá muito caro o dólar. Então, e aí, bom, voltando ao que eu estava falando, né? 3 milhões e meio de dólares o Santos comprou 50%, o Santos ia parcelar, né, tinha combinado as formas de pagamento, porém o Santos não pagou nenhuma das parcelas, o Santos não depositou nenhum centavo ao Huachipato. Além disso, né, além de toda essa dívida que já tinha no começo do ano, o Santos recebeu uma proposta do Atlético Mineiro, que foi de 50 milhões de reais, desculpa. O Huachipato alegou que havia uma cláusula que se o Santos recusasse uma proposta dessa grandeza, o Santos teria que cobrir essa proposta e comprar os outros 50% que pertencem ao Huachipato, e aí mudaria essa dívida do Santos de 3 milhões e meio de dólares para 7 milhões de dólares. O Santos também não pagou nada, né, continuou sem pagar nada, e aí o Huachipato entrou na FIFA contra o Santos alegando falta de pagamento. A FIFA deu ganho de causa para o Huachipato pela primeira negociação, então pelos 50% que o Santos comprou por 3 milhões e meio de dólares, a FIFA deu ganho de causa para o Huachipato. Já os outros 50%, que seria essa cláusula pela proposta do Atlético Mineiro, a FIFA deu ganho de causa ao Santos. Ou seja, o Santos tinha uma dívida aí de 3 milhões e meio de dólares com o Huachipato, 3 milhões e meio de dólares que hoje, final de 2020, vale muito mais do que começo de 2019, e o Santos, além disso, devia para o Soteldo mais de R$1 milhão em atrasos de direitos de imagens e bonificações. E aí chegamos nesse momento que o Santos estava punido pela FIFA por causa dessas dívidas. O Santos recebeu uma proposta do mundo árabe para negociar o Soteldo por 40 milhões de reais, e o presidente do Santos estava muito propenso a aceitar essa proposta. Por quê? Porque, segundo ele, o Santos não tem dinheiro em caixa, né? O Santos precisa pagar salários, né? Se eu não me engano, gira em torno de 12 milhões de reais a folha salarial do Santos, e o Santos não tem esse dinheiro em caixa, então vai virar um mês e a gente não tem dinheiro para pagar os salários. Então o objetivo do presidente do Santos era vender o Soteldo
para a gente conseguir pagar a dívida do Hot Pato e ter dinheiro em caixa para poder fazer o pagamento dos salários aos jogadores e demais funcionários do Santos. Acontece que o Soteldo não queria sair, né, não queria sair do Santos, muito menos ir jogar na Arábia Saudita, que é um país que tem milhões de problemas, né, um dos países mais atrasados do mundo, país que, né, tipo, a mulher pode ser apedrejada na rua por qualquer coisinha que fizer, mulher não pode dirigir, mulher não pode fazer faculdade, então é um país que, tipo, ninguém que sem consciência, por exemplo, o cara, pô, mora em Santos, prainha ali, legal, Brasil, né, esse clima gostoso, para querer morar na Arábia Saudita. Ainda tem o lado, né, futebolístico, que é um futebol totalmente atrasado. Nesse mundo árabe, né, eles treinam muito pouco porque lá é muito quente, então é uma liga com nível técnico quase que amador, assim. Então para o Soteldo também seria um baita retrocesso. Então os árabes ofereceram para o Soteldo R$ 1 milhão por mês de salário. O Soteldo, para forçar eles a não quererem mais negociar, pediu um salário mais alto ainda, e aí foram encerradas as negociações com esse time árabe. Aí o Santos voltou a ter o problema, tipo, o que a gente vai fazer para resolver essa dívida do Hot Pato, para a gente poder pagar salários, o que a gente vai fazer? Então o Santos conseguiu entrar em um acordo com o Hot Pato. O Santos, né, você tem direitos econômicos e direitos federativos, né? O dono dos direitos federativos é quem vai ter o jogador em campo, o dono dos direitos econômicos é quem tem meio que o passe assim do jogador, né? Então o Santos devolveu os 50% dos direitos econômicos que a gente tinha comprado, né? Então a gente devolveu esses 50%. Agora o Soteldo é 100% do Hot Pato. O Hot Pato cancelou todas as dívidas que o Santos tinha com eles na FIFA. Então a gente devia esses 3,5 milhões, os juros dos atrasos desses pagamentos. Tinha uma multa, né, do pagamento que a gente tinha que fazer por causa da FIFA. Então tinha mais alguma multa e mais esse R$ 1 milhão do Soteldo. Então o Santos e o Hot Pato entraram em um acordo. Agora o Soteldo pertence ao Hot Pato e está emprestado ao Santos. E aí o lado ruim para o Santos é que assim que o Hot Pato conseguir vender o Soteldo por um valor que satisfaça eles, o Santos não vai ter o que fazer, vai ter que deixar o Soteldo ir embora. O lado bom é que a gente não tem mais o transfer ban, a gente não tem mais essa dívida que a gente não tinha dinheiro para pagar e que o Soteldo vai ficar até fevereiro, que é o final do Campeonato Brasileiro, né, e dessa temporada, Libertadores e tudo mais. Então eu acho que é muito difícil a gente chegar e cravar se é bom ou se é ruim, né? Tanto que a aprovação dessa negociação pelo Conselho Deliberativo foi bastante acirrada, foi 52% a favor contra 48% contra. Então, né, acho que o Conselho refletiu o que é a torcida, todo mundo muito decidido, não queremos perder o Soteldo, todo mundo tem certeza que o Soteldo vale muito mais grana do que isso, porém, né, a gente precisa de dinheiro, o Santos está afundado em dívidas, graças a essa gestão atual, lógico, uma gestão que a culpa é 99% do Pérez, a gente não pode esquecer também que o Rolo foi o vice-presidente do Pérez, né, foi eleito junto, estava junto, e aí depois eles brigaram e tudo mais, como todo mundo aí já sabe, mas a situação do Santos é muito complicada, então eu acho que para uma situação normal teria sido um negócio péssimo, para a situação péssima que nós vivemos foi um negócio bom, e que vai ajudar o Santos a sair dessa crise financeira imensa. Lembrando também que nessa negociação Santos e Hot Pato, caso o Hot Pato venda o Soteldo por mais de 8 milhões de dólares, a diferença entre o valor da venda e 8 milhões de dólares, o Santos leva 10%, ou seja, por exemplo, se ele for vendido por 10 milhões de dólares, né, a diferença para 8 é 2 milhões de dólares, 10%, 200 mil dólares, seria essa quantia que o Santos receberia por ser, né, meio que essa taxa de vitrine que o Santos está fazendo para o Soteldo, para o Hot Pato. Vale lembrar que tipo, a gente está jogando com o Soteldo há quase 2 anos, sem ter pago por isso, então no final a gente não se saiu tão mal quanto poderia dessa situação. Acho que vocês podem mandar aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês queriam que o Conselho tivesse reprovado essa negociação, se vocês estão ok que aceitaram. A minha opinião é essa, que em uma situação normal jamais aceitaria um negócio desse, porém na situação que a gente está, é um negócio que até que foi bom.
Eu acho que numa mesa de negociação, no momento que um time do tamanho do Huachipato vai e faz uma proposta dessa pro Santos, é humilhante. É humilhante, tipo, mostra o nível de várzea que o Santos, o tanto que nessa gestão, não só essa, mas essa gestão e as últimas, estão apequenando o Santos. Então, só deixa a gente, né, cada vez mais triste com tudo isso. Mas vamos torcer para nessa eleição a gente ter uma mudança de presidente, de gestão, de mentalidade dentro do clube e que a gente consiga ter um Santos melhor daqui para frente, né? Que pelo menos o próximo presidente que vai assumir não vai ter essa dívida para pagar do Huachipato. E aí a gente vai para a próxima tópico aqui dessa semana, né? Agora a gente tem a dívida com o Atlético Nacional de Medellín. Outra negociação ridícula do Santos, né? Contratamos Felipe Aguilar, vendemos, lucramos e não pagamos nada para o Atlético Nacional, né? Ou seja, imagina o quanto o pessoal de lá gosta do Santos, né? A fama que o Santos tem por lá. Então, para tentar começar a quitar essa dívida que gira em torno... É uma dívida que, na verdade, originalmente é em torno de 4 milhões e meio de reais, que são as parcelas que faltam ser pagas. Porém, né, você tem juros, porque você está atrasado no pagamento, ninguém aceita pagamento atrasado de graça. Então, com os juros, chega próximo às casas assim, de uns 8 milhões de reais. Vamos ver se o Santos vai conseguir negociar com o Atlético Nacional para abater esses juros, igual conseguiu fazer com o Hamburgo. E para começar a pagar, fazer uma primeira parcela, né, meio que um primeiro sinal de pagamento para o Atlético Nacional, o Santos iniciou uma vaquinha online, né, lá no Quicante, a virada santista. Eu acho que eu tenho que dar a minha opinião aqui, não é a opinião do canal, acho que, por exemplo, não é nem a opinião do Gui, mas eu não gosto de uma vaquinha dessa. Eu acho que é meio ridículo um time como o Santos, que tem um faturamento como o Santos, que vendeu o Rodrigo aí por 200 milhões, tanto de negociação, ter que vir pedir para o torcedor comum. A gente sabe qual é a situação da grande maioria dos torcedores, né? Não é todo mundo que tem grana sobrando, e a gente já ajuda com sócio, paga todo mês, compra camisa, compra produto oficial, paga pay-per-view, paga tudo que consegue pagar, e ainda tem que vir e pagar a vaquinha para ajudar a pagar a dívida. Então eu acho que esse fato eu acho muito zoado mesmo. Porém, a gente tem que ver o lado positivo, né? O engajamento e a força da torcida do Santos, que conseguiram bater a primeira meta da vaquinha em menos de 48 horas. Então já foram mais de 500 mil reais arrecadados, foram mais de 10 mil santistas que apoiaram o movimento. Então isso a torcida está muito de parabéns. Talvez, apesar de não ser a forma que eu gostaria de ver do Santos pagando suas dívidas, é uma iniciativa aí da diretoria que começou dando certo. Lógico que esses 500 mil reais não pagam a dívida, não chegam nem perto disso, não pagam salários, mas é um começo. Eu acho que mostra a força aí da torcida santista. Se não me engano, o maior que eu já vi de vaquinha assim no futebol brasileiro foi do Vasco. Eles fizeram uma vaquinha para construir um novo CT, arrecadaram mais de 1 milhão de reais. Então acho que o Santos conseguiu fazer bem a sua vaquinha e está melhorando. Agora tem já a próxima meta, que é bater 1 milhão de reais. Eu já ajudei aí com uma quantia pequena, porque na minha opinião é simbólica, é para falar que eu estou ajudando também, mas que a minha ajuda mesmo é comprando produtos, pagando meu sócio em dia, e não gosto assim de ter que pegar e pedir grana para torcedor comum. Porém, acho que também, né, a gente está aí para debater, falar de Santos, então todo mundo pode falar nos comentários se vocês concordam comigo ou discordam. Por final, nosso próximo jogo é nesse final de semana no Maracanã contra o Fluminense. E temos duas grandes notícias, né? A gente vai ter a volta tanto do Marinho como do Lucas Veríssimo. Então o time do Santos vai mudar de patamar. A gente vai poder parar de jogar com o Lucas Braga, talvez até o Arthur Gomes não jogue mais. Acho que o nosso meio de campo está consolidado por enquanto, com o Jobson, Pituca e o Jean Mota. Apesar do Jean não estar fazendo partidas tecnicamente muito boas, ele tem o papel dele, movimenta bem, consegue preencher os espaços. Acho que é um meio campo que está funcionando legal. Lógico que não é o ideal, mas eu prefiro muito mais o Jean Mota ali de meia do que o Arthur Gomes, ou do que o Pará, né, do que foi aquele desastre contra o Atlético Goianiense. E aí no ataque a gente volta a ter o Marinho, vamos poder jogar com o Marinho, o Soteldo, e acredito que o Marcos Leonardo. Infelizmente o Caio Jorge vai estar servindo a seleção de base. Uma semana de treinamento, né? A gente vai perder ele por mais de um jogo para ele treinar com a seleção sub-20, não é nem para jogar, o que é um absurdo, mas que já está feito, não tem o que fazer. Então eu acredito no Marcos Leonardo aí como titular. Lucas Braga fez o nosso gol que salvou, né? Gol e assistência que nos salvaram
no jogo da Libertadores, mas ainda tem que mostrar muito mais futebol para brigar por uma vaga de titular. Eu acho que isso era tudo. Então, se você ainda não está seguindo o Santos Depressivo no Instagram e no Facebook, procura lá, Santos Depressivo no Facebook, @Santos Depressivo no Instagram, segue a gente também. Se você gostar desse vídeo, dá like, mostra para os amigos. Se você não gostou, dá like, mostra para os inimigos, mas né, não deixa de dar o like, mostrar para a galera e se inscrever no nosso canal, beleza? Fechou. É o Santos.